Olá, hoje estamos aqui para falar sobre EIRELI, o que é, como constituir e as críticas. Confira conosco. Conforme a Lei 2441 de 2011, EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, surgiu em 2011 com o objetivo de extinguir a figura do sócio fictício, ato comum em empresas registradas como sociedades limitadas, que antigamente só poderiam ser criadas com 2 sócios, no mínimo, e atualmente pode ser criada com um sócio só. A EIRELI surgiu com o objetivo de dividir o patrimônio social e o patrimônio privado. Isto é, caso um empreendimento adquire dívidas, somente o patrimônio social da empresa vai ser utilizado para saldá-lo, salvo em causas de fraude. Isso é assegurado pela imposição de um capital mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo na época do registro da empresa. Contudo, não é permitido que o empresário tenha mais de uma EIRELI registrada em seu nome. Seu nome empresarial deverá ser incluído a expressão EIRELI após a firma ou denominação social. Conforme foi solicitado anteriormente, eu gostaria de vocês estarem me informando mais a respeito sobre a EIRELI. Eu estou interessada em estar constituindo uma empresa individual de responsabilidade limitada. Eu gostaria de saber os requisitos necessários para a constituição dela. A empresa pode ser constituída por um indivíduo maior de 18 anos ou emancipado. Não pode ser constituída por incapazes, militares e magistrados. Sendo assim, os emancipados podem ser emancipados pelos pais, na falta de um, fica a parte do outro. A critério judicial e emprego efetivo. Carlos, no preâmbulo, será necessário todas as qualificações do representante da empresa, sendo pessoa natural, estrangeiro ou brasileiro, tendo residência domiciliada no Brasil ou no exterior. Será necessário o nome civil, por extenso, nacionalidade, estado civil, data de nascimento, profissão, documento de identidade, CPF e endereço residencial. As cláusulas obrigatórias também serão cobradas, que estão no artigo 980-A. Essas cláusulas são: o nome empresarial deverá ser acompanhado pela sigla EIRELI. Também, a pessoa natural que constituir uma EIRELI só poderá ter uma EIRELI em seu nome. Ou seja, pessoa jurídica, uma empresa, não poderá constituir outra EIRELI. Também, em caso de uma permanência de uma sociedade onde tem apenas um sócio permanente, ele poderá estar transformando essa sociedade ou outro tipo de empresa em uma EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Em caso de uma regra que não está cabendo ou faltando, será permanente da regra da sociedade. Diferenças entre EIRELI e empresário individual. A primeira diferença é o nome. Na EIRELI, o empresário escolhe o nome que quer dar à sua empresa com a sigla EIRELI ao final. Por exemplo, se o João Batista da Silva escolhe ter uma empresa, por exemplo, de venda de carros, ele pode colocar o nome JBS Automóveis EIRELI no final. Isso é um exemplo. Mas toda EIRELI tem essa sigla no final do nome. Já o empresário individual tem como possibilidade de colocar como nome de sua empresa seu próprio nome, também conhecido como firma, a abreviatura dele, ou ao final também tem a possibilidade de colocar a atividade a qual ele exerce. Outra diferença é o regime tributário. Como a EIRELI é uma pessoa jurídica, um empresário individual, não. A EIRELI tem alguns privilégios, pois a tributação será menor uma vez que é pessoa jurídica. Como o empresário individual não é considerado pessoa jurídica, a tributação ocorre nos moldes da pessoa física, baseando-se nos índices do imposto de renda. Outra diferença é o limite de faturamento. Numa EIRELI não há nenhum limite de faturamento.
Já na modalidade empresário individual, o limite é de R$60 mil anuais, que em 2018 passará para R$81 mil. Outra diferença é a responsabilização perante terceiros. No caso da Eireli, como o patrimônio do sócio empresário e o patrimônio da empresa, pessoa jurídica, é separado, o sócio empresário ele não tem responsabilidade de dívidas perante a credores, por exemplo. Já no empresário individual, não é essa separação. O capital social da empresa é o mesmo capital pessoal do empresário, sócio. Numa Eireli, é exigido um capital mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Não é exigido do empresário individual o capital mínimo para abrir a empresa. Uma das vantagens de se constituir uma Eireli está ligada à responsabilidade. Enquanto nas empresas individuais, o empresário responde com seus bens pessoais, caso a empresa não arque com suas dívidas, com seus compromissos, na Eireli isso não acontece. Na Eireli, essa responsabilidade se limita ao capital social da empresa, não atingindo os bens e o patrimônio pessoal do empresário. Essa responsabilidade limitada conta com uma ressalva. Se a Eireli não conseguir arcar com suas dívidas, mas ficar provado que houve dolo por parte do sócio, ou seja, em caso de fraude, o patrimônio do sócio será comprometido. Também há outra vantagem em se constituir uma Eireli. Para os empresários que constituem Eirelis, o benefício fiscal, com redução considerável da carga tributária para o imposto de renda. A tributação é feita com alíquotas similares às das sociedades limitadas, não mais se utilizando os índices do imposto de renda de pessoa física. Um outro grande diferencial das empresas individuais de responsabilidade limitada seria a questão da sociedade mesmo. Ou seja, o próprio nome já é autodidático. Quando se fala de empresa individual, já se vê que não há sociedade. Ou seja, evita a questão das empresas limitadas, como por exemplo, de terem dois sócios, um com 99% de capital e o outro com apenas 1% de capital. No caso, esse sócio com 1% de capital seria um sócio laranja. A Eireli veio definitivamente para acabar com isso. Um outro ponto positivo no caso das Eirelis seria a questão do faturamento. Não há limitação de faturamento para as empresas Eireli, como no caso, por exemplo, do empresário individual, que é a sua limitação mensal e anual no acumulado. Em contrapartida dessas vantagens, temos também uma desvantagem muito grande. Não é totalmente alcançável para qualquer empreendedor ser uma Eireli, ou seja, a questão do investimento inicial, que seriam 100 vezes o salário mínimo, hoje no país vigente, que no caso seriam R$ 937, vezes 100, daria um montante, portanto, de R$ 93.700, o que hoje para muitos empresários é inalcançável. Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. Como seu próprio nome diz, trata-se de uma empresa constituída por apenas um sócio, onde a sua responsabilidade está limitada. Ou seja, isso é devido ao capital inicial exigido para a construção de uma Eireli, deixando então os seus bens particulares do lado de fora. Ou seja, os bens particulares do empresário não é responsável por qualquer dívida adquirida pela empresa. A Eireli foi um grande avanço para a legislação brasileira, seguindo também países como França e Espanha. Mas também temos que ter um senso crítico, saber que nem todo empresário solidário tem o capital inicial necessário para construir uma Eireli. De qualquer forma, a lei merece seu reconhecimento, devido à limitação da responsabilidade individual, colocando a salvo os bens do empresário e da sua família para quem opta por este método empresarial. Pela primeira vez no país, empresas podem ser abertas sem a necessidade de um sócio. Desde o dia 8 de janeiro deste ano, a Lei de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a Eireli, garante ao empreendedor esse direito. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela veio atender um segmento de microempresas e empresas de pequeno porte. Uma pessoa natural e até mesmo uma pessoa jurídica, porque a lei não veda, fazer uma empresa individual de responsabilidade limitada. Muitas pessoas não querem ter sócios, né? Então, aquela pessoa que quer ser um empreendedor individual, que não quer ter mais de uma pessoa na empresa, essa modalidade Eireli veio beneficiar esses empresários.
Podem ser diversos tipos de empresas que tenham como objetos diversos, né? Pode ser prestação de serviço, pode ser um consultório médico, pode ser um pequeno comércio, né? Pode ter atividade diversa, já que hoje a nova legislação não distingue mais, né, pelo objeto. Os benefícios, o principal deles é proteger o capital do empresário, proteger o patrimônio do empresário, porque até o ano passado, a pessoa que queria abrir uma empresa só no nome dela, ela corria o risco de, se a empresa tivesse algum problema, os bens do proprietário se confundiam com os bens da empresa. Então, ele tinha o risco de, se a empresa tivesse uma falência ou qualquer dificuldade financeira, os bens próprios poderiam ser executados. E com essa modalidade EIRELI, não. A responsabilidade do proprietário ela é limitada ao valor do capital social. Cria-se uma possibilidade de desenvolver o empreendimento de forma mais eficiente, mais barata, sem o concurso de outras pessoas e com a proteção ao patrimônio do titular, né? Apesar de que nós temos expedientes como desconsideração de personalidade jurídica, dívidas tributárias, dívidas trabalhistas que podem ocasionar o ingresso no patrimônio do titular para satisfazer as obrigações da sociedade, no caso de fraude, abuso de direito. Outra mudança nessa nova modalidade jurídica é que ela acaba com a sociedade de fachada. Antes, os empresários utilizavam uma prática ilegal, nomeando outra pessoa como sócio laranja. Com a EIRELI, isso não é mais necessário. Uma sociedade limitada, que tem que ter no mínimo 2. Se um sócio sai, ela tem que reconstituir a pluralidade de sócio, ou seja, arranjar mais um, em 180 dias, 6 meses. Hoje tem a opção, ou consegue um outro sócio para restabelecer, ficar regular, ou então se transforma em EIRELI, já que a EIRELI permite um titular apenas. Essa modalidade aí, o EIRELI, ela só tem uma limitação que é o valor do capital social. Como a responsabilidade do empresário ela vai estar limitada ao valor do capital social, os órgãos de registro do comércio exigem que esse capital seja de no mínimo 100 salários mínimos, que hoje representa R$ 62.200. Então, às vezes, a pessoa quer abrir uma empresa, quer registrar um capital menor, mas aí, nesse caso, não será possível. Os cartórios, né, já estão prontos, já estão efetuando esse registro. A Receita Federal já está com a documentação registrada tirando o CNPJ e, no caso, quando houver o comércio, também, inclusive, a inscrição estadual. Emitindo, inclusive, nota fiscal. A documentação é um requerimento que muitas vezes se pega no próprio cartório, né? Esse instrumento particular, né? Cópia de identidade CPF autenticada do RG e CPF do empresário. Há 2 anos, o empresário Nilson abriu uma loja de materiais de construção em Mariana. Assim que a legislação entrou em vigor, ele optou em transferir a empresa para a nova modalidade jurídica. Facilidade de não precisar de sócio, né? Ter mais liberdade para poder negociar e sem precisar de colocar alguma pessoa, não ter atividade na empresa.